todos e a todas que nos acompanham em nosso canal no YouTube, quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, que a gente falava sobre maçonaria, nós falamos sobre como o ritual de iniciação na maçonaria. E hoje nós resolvemos falar um pouco sobre a maçonaria e por que das polêmicas sobre seus mistérios. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. A gente ficaria muito grato se assim nos ajudassem. Bom, as instituições maçônicas ou maçonaria, ela tem como uma palavra muito forte em que muita gente já ouviu falar. No entanto, poucas pessoas conhecem a verdade sobre o que é maçom e o que é a ordem maçônica. Na verdade, tais desconhecimentos fazem com que sintam este assunto, a sociedade sinta este assunto, através de um caráter muito oculto, de caráter oculto. Tudo isso só vem a surgir exatamente por ter este caráter de oculto. E a sociedade em geral não conhece a sua verdadeira essência, ou seja, a verdadeira essência da ordem maçônica. O que de fato, e por esta razão, vem alimentando uma vasta rede de boatos e inconformações equivocadas a respeito da ordem maçônica. Aos que desconhecem a maçonaria, a mesma, podemos sim afirmar que a mesma, ou seja, que a maçonaria é uma organização fraterna que remontam às antigas fraternidades de pedreiros. Isto porque no final do século XIV, esta profissão de pedreiro tinha suas qualificações regulamentadas e a sua interação com as autoridades e até com clientes. Também que, de acordo com seus estatutos, a maçonaria se divide em 3 graus, da mesma forma como os pedreiros da antiguidade: o grau de aprendiz, o grau de companheiro e o grau de mestre. Aprendiz, companheiro e mestre. As pessoas que se candidatam a entrarem ou a passarem por esses graus, lhes são ensinados os significados dos símbolos da maçonaria, além de lhes ser confiado o cumprimento da ordem, seus sinais, palavras e toques, para que possa indicar ou se indicar a outros membros a quem ele foi iniciado e que ele faz parte da ordem maçônica. Além disso, é na maçonaria que é ensinado e repassado conhecimentos com embasamentos históricos e científicos, isto para tirar aquela falsa ideia de que os maçons praticam seitas do diabo. Toda esta crença, ela começou quando na maçonaria frequentavam ali os clérigos da Igreja Católica.
Isto através de um período que foi um período transitório, no período do iluminismo, em que também frequentavam cientistas, e esses cientistas se tornavam-se uma ameaça para a igreja, exigindo desde então a sua expulsão, a expulsão desses pesquisadores que queriam desvendar a verdade sobre tudo. A maçonaria tem como fundamento e mandamento fundamental não distinguir cor, profissão, raça, credo ou qualquer outra diferença. No entanto, quando alguns grupos da maçonaria eles fundaram a parte nos quais tinha aqueles Illuminatis, que tinha o intuito de fazer estudos científicos, aí então a Igreja Católica começou a promover ou a fazer com que os Illuminatis, que eram vinculados, tidos pela Igreja, que esses Illuminatis eram vinculados a Satanás. Daí então passou a colocar a maçonaria neste mesmo patamar. Por tal razão, alguns membros da igreja usam até hoje isto. Tudo para alimentar a ideia da existência de algo maligno, de algo que vem do Satanás, tentando assim convencer a todos da necessidade de se voltar para a igreja e esquecer a maçonaria, demonstrando que existe algo ruim e de que a seita Satã está ali impregnada dentro da maçonaria, afirmando também que é apenas na igreja que pode-se aprender com as suas convicções a esperança na salvação. A bem da verdade é em tempos maçônicos que os irmãos se encontram, que normalmente é supervisionada por uma obediência ou por uma potência maçônica. Templos esses que tradicionalmente somente homens fazem parte. No entanto, também tem outros grupos que aceitam a participação feminina. Hoje, nos dias de hoje, todas as lojas têm o seu grupo feminino, o grupo das cunhadas, que então, por esta razão, a fraternidade feminina tem crescido em diversos países, e no Brasil não é diferente. A fraternidade feminina é muito forte dentro da maçonaria. O que precisamos entender é que a maçonaria não é religião. A maçonaria não é um movimento político. No entanto, seus membros, dentre seus membros, tivemos alguns de principais reformistas políticos dentro de toda a sociedade e da história, não só no Brasil como no mundo. Tivemos vários renomados políticos que participaram da maçonaria, tendo em vista que, por ser uma sociedade que prega a caridade sem qualquer pretensão, vários de seus membros administram até instituições de caridades vinculadas à maçonaria. A maçonaria não se comporta como muitos pensam. O sucesso da maçonaria é trazida pela grandiosa sociedade
que vem através de seus membros. Membros estes que ajudam a ordem maçônica na ajuda fraterna em toda a sociedade e dentro da sua própria ordem. Ao contrário da expressão de sociedade secreta, a denominação da maçonaria deveria ser difundida como, abre aspas, sociedade discreta e não secreta, fecha aspas. Discreta porque todos os seus membros primam pelo segredo das suas ações. Segredos estes para evitarem a vulgarização e ou a profanação dos conhecimentos e valores que norteiam as ações da Irmandade. Como, por exemplo, que os maçons nos Estados Unidos, por exemplo, estão todos ligados ao grande desenvolvimento do país. Ao longo da história se vê isto, como na França, em que uma das frases mais célebres é reconhecida da nação, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Estas frases é uma das bases da filosofia da maçonaria. Tudo isso se diz para mostrar que o movimento maçônico sempre esteve presente em momentos cruciais da humanidade. Se não, vejamos. Alguns dos maçons mais famosos ao longo dos anos, tais como, vou citar alguns deles aqui, George Washington, Charles Chaplin, Winston Churchill, Benjamin Franklin, Carlos Collodi, do Pinóquio, Rei Eduardo da Inglaterra, Edward Faber, da Faber-Castell, Frederico II da Prússia, Mozart e muitos outros. Quando se fala de símbolos, o que mais se define como entidade maçônica são os 3 elementos: o esquadro, o compasso e a letra G. O compasso, ele faz referência às diversas formas de pensamento e raciocínio, ou ao espírito de maneira em geral, a construção dos círculos que representam as lojas maçônicas e os compassos que geram os pontos iniciais. O esquadro é o resultado da união da linha horizontal com a vertical, ou seja, a ação do homem sobre a matéria e sobre si mesmo. Também considerado como um símbolo de retidão, pois a doutrina é bem clara no que diz respeito que os indivíduos devem regular suas ações e condutas por linhas geradas pelo Criador. Já a letra G representa a geometria como a principal ciência maçônica. No entanto, existem aqueles que defendem uma referência a G, que é Deus em inglês, ou um mistério que nunca foi revelado. Todos esses símbolos têm um significado filosófico e intelectual, mas nenhum
arremete à atividade maligna, como propagado em jornais, redes sociais, etc. É importante se salientar que na maçonaria é aconselhado a todos os seus membros que não se discutam política ou religião. De outra forma, um dos requisitos para entrar para uma loja maçônica é aquele requisito da crença, de crer que existe um ser superior ou um poder superior. Mesmo diante de tais assertivas, ainda assim existem grupos que costumam atribuir aos maçons se valerem de suas posições sociais e profissionais para favorecer outros membros e a própria organização. No entanto, todos os maçons afirmam que isso é um mito, que tudo isso, por haver, em alguns momentos da história, murmúrios, que a maçonaria ela teria sido acusada de conspirar e influenciar nos bastidores políticos, o que não é verdade, porque todas as teorias conspiratórias maçônicas têm sido descritas. Isso não é de hoje, é de muitos anos. Desde o final dos anos de 1700. Tais conspirações eram classificadas em 3 formas, em 3 categorias distintas. A categoria política, que era a conspiração que envolviam alegações de controles do governo, especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A categoria de conspiração religiosa, que envolvia acusações de anticristianismo, de iluminismo, ou crenças e práticas satânicas. E também, a terceira e última, as culturais, as categorias culturais, que envolviam o entretenimento popular. Muitas dessas conspirações têm ligado os maçons e os cavaleiros templários com a adoração ao diabo. E essas ideias foram baseadas em interpretações de doutrinas erradas dessas referidas organizações maliciosas. Entre as alegações de que a maçonaria exerce controle sobre a política, seja pela teoria da nova ordem mundial, outras formas de conspiração envolveram principalmente aspectos e as agências de governo dos Estados Unidos, do Reino Unido, mas também em eventos reais no próprio Estados Unidos. E também o escândalo que houve na Itália, naquela propaganda do 2, que foi frequentemente utilizado para dar a credibilidade a essas reivindicações. Outro ponto de vista é a teoria que relaciona a maçonaria à religião. Tudo isso porque diz respeito ao envolvimento da maçonaria com o oculto, que nada a ver tem. Existem também teorias conspirativas maçônicas que lidam com todos os aspectos da sociedade. Essas conspirações vêm a lidar com todos os aspectos da sociedade.
e a maioria dessas teorias são baseadas em um ou mais dos seguintes pressupostos. Vejamos, que a maçonaria tem a sua própria religião e requer uma crença do Deus maçônico, que é diferente dos princípios das crenças cristãs, que o grau 33 do rito escocês é mais do que um grau honorário, juntamente com a crença de que a maioria dos maçons, desculpe, houve um problema. Bom, justamente com a crença de que a maioria dos maçons não tem conhecimento dos segredos ocultos ou corpos que prejudiciais dentro da sua organização. Vem a conduzir aí, portanto, um ritual oculto ou controle de cargos de poder governamentais. Também aquela de que existe um órgão centralizado a nível mundial que controla todos os maçons das grandes lojas e assim todos os atos da maçonaria mundial em uma forma unificada. Estes são alguns detalhes que diz respeito a esta crença errônea sobre a maçonaria. Já se demanda mais de 22 minutos. Vamos ficar por aqui. Nos comprometemos em breve lançar outro vídeo, sempre falando de maçonaria. Se algum irmão, cunhado, sobrinha, quiser que eu fale sobre algum assunto específico, faça um comentário e peça para me fazer, que eu terei o maior prazer de falar. Agora resta clicar lá e dizer: eu quero que fale sobre isto. Eu ficaria muito agradecido a todos. E um tríplice e fraternal abraço e até o nosso próximo vídeo.